de que os jovens não procuram emprego, é muito minimalista e também arrogante. O que ocorre às vezes é que nossos governantes não têm a sensibilidade do que é o poder político. O poder político visa fundamentalmente servir, promover o bem-estar social das pessoas. E quando se diz que a juventude não procura emprego, olha para nossas ruas, por exemplo, a nível de Luanda. Quantos jovens em pleno sol ficam em pé a vender às vezes um negócio de 1.000 kwanza, 2.000 kwanza, na esperança que ele vai conseguir vender e vai sustentar a família. Portanto, essa narrativa de que os jovens não procuram emprego, são preguiçosos, é mesmo para cada vez mais mostrar que eles são incompetentes. Porque as soluções... Nesse aspecto eu queria te dizer o seguinte: normalmente o grande reflexo da grande incompetência dos governos africanos está muito espelhado nisso. Eles, por última instância, culpabilizam o povo dos problemas que eles não conseguem resolver ou dar soluções pontuais. Tu vês esse pessoal aí, por exemplo, pediram dinheiro emprestado à China, criaram débito, essas cenas todas, muito dinheiro que os chineses andaram a pôr aqui. Essas pessoas se apropriaram desse dinheiro, gastaram esse dinheiro e tal, mas eles fazem com que o povo é que tenha que pagar, mesmo quando não houve um registro de contas para justificar onde é que foi as quantias astronómicas que andaram a receber dos contratos com os chineses, estás a ver? Mas quem vai pagar é o povo, porque o povo em última instância é o culpado, estás a entender? Nós é que estamos a pagar com IPU, estamos a pagar com IRT agora, tem uma série de impostos que no fim do dia a ideia é responsabilizar o povo pelo fracasso dos próprios governantes, porque os governantes falham constantemente e eles têm consciência que eles falham constantemente. Nesse momento, quando se fala que a juventude não procura emprego, que a juventude, e tu encontras isso no discurso de várias pessoas, tu vais encontrar no discurso do próprio presidente, que nem conhece a juventude que ele próprio governa, vai logo falar que a juventude às sextas-feiras está nas farras, enquanto ele está a trabalhar, tá a ver? E o mais perigoso disso até não chega a ser isso, chega a ser a conclusão, que o presidente quando fala que ele é que produz a comida que chega na tua mesa, tu tens um presidente a concorrer com o próprio Estado, tá a ver? Com o setor privado, né? Tu tens aqui uma série de situações que são aberrantes, mas no fim do dia é bom realçar que a incompetência faz com que o povo sempre que pague as faturas que esses senhores prevaricam no erário público, que eles pagam. Na verdade, essa narrativa de que a juventude não procura emprego, temos que fazer como análise comparativa. Olha para a feira de emprego que houve ano passado. E há dias houve, portanto, a feira de 500 empregos para aquele empresário do MPLA, que é o polaco, né? Aí no projeto Boa Vida. Portanto, olha a moldura humana à procura de emprego. Agora, é normal nas ditaduras governativas em que aquele que devia ser o servidor passa de ser o doador. Por exemplo, a política de assistencialismo que existe dentro do MPLA. Olha o Kangamba, foi dar água, um problema de abastecimento de água que é de âmbito governativo, o Kangamba vai oferecer água. Parece que ele está a doar ao povo, imagina. MPLA solidariza-se com o povo do Zango. É uma narrativa, tu olhas para aquilo que é a introdução disso na TPA, é mesmo cada vez mais para mostrar que o MPLA há muito tempo governa sem soluções e aproveita-se da debilidade do povo que empobreceu, estupidificou, analfabetizou como capital político. Porque reparem que você que deve dar emprego, que deve criar políticas econômicas para a geração de emprego, atração de investimento estrangeiro privado de Angola e promoção do empresariado nacional. É o mesmo você que o presidente produz comida, enquanto nós estamos na farra, o presidente está produzindo no campo. Então o presidente está a concorrer com o setor privado. O presidente está a concorrer com o agricultor normal, quando na verdade o presidente tem que criar políticas no sentido de que as empresas pudessem produzir comida para o mercado. E tem mais. A questão da comida em Angola, se notarmos bem, o mercado do 30, Asa Branca, dos Kwanzas e do que fica, depende fundamentalmente da agricultura familiar. O MPLA há muito tempo, desde os anos 85, no discurso do Presidente da República, o anterior, dizia que nós vamos promover a agricultura. O Neto deixou essa narrativa. Essa repetição discursiva é mesmo só para anestesiar o cérebro da juventude, alimentar a esfera emocional das pessoas e depois continuar a promover a esperança, porque é com base nessa perspectiva que eles governam. Em cada 5 anos renovam a esperança de um povo distraído com promessas eleitorais, com promessas emotivas, quando na verdade não há proatividade, não há pragmatismo governativo. E não se pode esperar, repito, não se pode esperar soluções o desenvolvimento parte do MPLA, porque o MPLA é o problema, e o problema não resolve o problema, isso é elementar. Não, isso é verdade. Depois tu tens a situação
do metro de superfície que provavelmente vai ser construído, que são 24 milhões por quilômetro. Epá, eu acho que aqui as pessoas perderam a vergonha, estás a entender? Primeiro, transportes públicos, não se consegue dar uma resposta adequada, não se tem transportes públicos em condições. Você acha que um metro é que vai resolver o problema que nós temos com transportes públicos? Não. Com esse preço astronômico? Se esse dinheiro fosse investido na modernização dos transportes públicos normais, eu acho que teríamos transportes públicos com maior qualidade, mas o problema está no próprio MPLA, nos grupos de interesses, nas negociatas que gostam de fazer, estás a entender? Então é atrativo você ter aqui um metro de superfície com esses preços aberrantes. Fez-se um estudo sobre o metro de superfície que está no Brasil, aquilo não custou menos de 10 milhões. 10 milhões, eu ainda não vi os quilómetros, mas vamos levar esse estudo comparativo ao 360 graus, porque eu acho que é importante, as pessoas têm que saber o preço real disso no mercado internacional, não são essas aberrações, essas mentiras, essas intrusices que estão constantemente a fazer com o povo. O MPLA tem que se libertar desse vício de se apropriar do dinheiro público, dessa falta de prioridades, dessa miopia de não conseguir analisar estrategicamente as necessidades do povo para poder oferecer soluções. O MPLA governa sem soluções e na verdade, sejamos também um bocadinho honestos, um partido sem soluções não está em condições de governar. Mas Brada, como é que vamos ter soluções do MPLA? A própria narrativa histórica do partido é deturpada. Ontem vi que celebraram 64 anos de existência. É mentira. Entende? Então, se o MPLA, a própria sua história é forjada na mentira, como é que vais trazer verdade governativa para o povo? E temos de perceber, o próprio MPLA, dentro da sua estrutura, eles próprios não aceitam o que são. Porque muitas das vezes, se notares, a quando da tomada de posse do presidente da República, ela até desmentiu uma mentira que foi veiculada durante muito tempo, que o primeiro presidente era o Neto. Então, o MPLA é uma pena, percebe? Porque quando as pessoas percebem a importância do poder político, e isso traz nobreza no seu comportamento. Quando você governa, tu tens que se colocar ao serviço do público para fazer o bem comum, porque a única forma pela qual nós poderemos ser recordados daqui a 100 anos é pelos nossos feitos. Se tu governas, não traz soluções, não gera desenvolvimento para a sua comunidade, você é incompetente. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de dizer o que nós falamos. Por quê? Porque criou-se a narrativa de que quem critica deve ser morto. E o MPLA, por mais que pareçam jovens aparecerem, que querem assumir agora os cargos políticos, é que todos esses jovens estamos a ver ali empenhados no escape, a trabalhar nos comitês, foram treinados a se realizarem na política. Então ele só está ali à espera da sua oportunidade para se autorrealizar. Por isso, estava a falar se realizar na política. Tenta passar aí para o pessoal lá para casa o que significa se realizar na política. Aqui, quando falo de se realizar na política, é usar a política como meio para se enriquecer, não para servir. Porque é normal que um político, dentro da sua honestidade contributiva governativa, possa ganhar um salário e construir a sua casa, é normal. Agora, quando falo da realização, é na narrativa que se criou em Angola, em que você bastava ser ministro e a um meio, bastava ser político, bastava ser nomeado a boda em casa, porque sabiam que devia, assim mesmo, pois, não servir o público, é nessa perspectiva. Portanto, às vezes, quando olhamos para o futuro desse país, olhamos primeiramente pelo curso que se toma do ponto de vista do discurso, da estratégia também governativa. O João Lourenço é mais um indicador governativo de que não há desenvolvimento por parte dele, porque ele até escapou, teve a coragem, a amabilidade, mas eu entendo que, para mim, quando um político do MPLA faz discurso, a política não pode ser analisada com factos, tem que ser analisada pelo que está por trás dos factos. Quando nós analisamos a questão da política mediante os factos, nos emocionamos, porque se notares bem, o MPLA há 40 anos que tem canal de manipulação mental da juventude angolana, do povo, tem a TPA, que fabrica informações mediante os anseios partidários do MPLA, tem a RNA, que, se notares bem, o direito à informação consagrado nos termos 40 da Constituição da República é violado constantemente no povo, nas aldeias. Há aldeias, por exemplo, no Quando Cubango, no Mochico, que a TPA não abrange, entende? Porque quanto mais manter o povo distraído, menos informado, com um sistema de educação eurocêntrico, que não estimula a habilidade, nem liberta a consciência, você tem o domínio do poder. Depois aqui é uma questão que eu acho que é muito importante. Para além de não abranger, e nem que ele abranger, vai continuar a ser no objetivo de um processo de lavagem cerebral.
cerebral. Certamente, A certamente. TPA e a Rádio Nacional, onde chegarem, vão sempre defender uma narrativa de comunicação virada àquilo que são os interesses do partido-Estado. Certamente. Certamente. Agora, aqui vamos fazer um ataque muito virado à questão cultural. Estou a falar que era muito importante. Essa situação das bibliotecas municipais, comunais, e a própria campanha de sensibilização para os angolanos começarem a ler, mas ler de facto sua própria história, a nível das zonas onde viemos, na base da própria ancestralidade e nessa coletividade desse país que a gente tem. Há um discurso que hoje está-se a fazer. Por exemplo, eu quando olho o encontro do presidente com os jovens, né? A ideia é que os jovens tinham que ir apresentar solução. Os jovens tinham que ir lá para apresentar soluções. Agora é assim, vamos se dizer, olha, o país não está bom, o país está sendo mal governado, existe índice de corrupção muito elevado, apresenta a solução. Mas acha que é a solução do cidadão que está a ser governado? Aliás, a solução vem do cidadão que está a ser governado ou as soluções vêm de quem tem o poder? Na ótica central dessa narrativa. Como é que se compreende? O que é que eles querem de alguma forma tentar passar? É te descredibilizar? Não, a ideia continua a ser a mesma, né? No fim do dia, descredibilizar e depois passar uma falsa ideia da responsabilidade do cidadão dentro de um processo que cabe exclusivamente ao próprio governo tratar dessas mesmas questões. É claro que nós vamos dizer que a corrupção é um problema transversal. É um problema transversal porque se transformou numa espécie complexa de cultura, ou as pessoas, cada um a sua forma, vai exercer a corrupção num determinado nível. Mas agora, delegar isso à juventude, delegar isso ao povo, sem se criar políticas concretas que tenham impacto no tecido social e no tecido político, isso é falso. E a ideia de contínua responsabilização do povo nas questões que são de exclusividade do governo, o governo tem que criar as normas de combate à corrupção, tem que criar um conjunto de normas e tornar essas normas aplicáveis e com impacto dentro da própria sociedade. Quando não existe isso, existe a responsabilização, tu notas que o que existe aqui não são soluções que podem ser apresentadas pelos jovens, mas o que existe aqui é incompetência mesmo, é a incapacidade de você lidar com um fenómeno, porque em última instância você passa a compreender que você é parte desse fenómeno, estás a ver? A corrupção não é sistémica, porque ela é sistémica. A corrupção é porque ela foi simplesmente culturalizada por um grupo de indivíduos. Foi um elemento que privilegiou e beneficiou um grupo de indivíduos. Esses indivíduos estão perfeitamente identificados. Quando se fala em combater a corrupção, por último espaço, fala-se em combater o MPLA como o maior beneficiário da corrupção e alguém que institucionalizou a própria corrupção. Mas relativamente à solução que eles cobram dos jovens, quando um indivíduo diz que eu não concordo, ele vai usar, né? Por exemplo, quando tu vais analisar a sociedade de uma perspectiva de cidadania, né? Sim. Vais entrar automaticamente, a própria Constituição vai te conferir o direito à liberdade de expressão, né? E a liberdade de pensamento. É via do pensamento na análise que a gente vai estruturar uma palavra, é a partir do verbo que a gente vai se esgrimir, dando o nosso ponto de vista. O país não está bom, nível de desemprego super elevado, mas quando se vai buscar o Presidente da República para vir sentar com os jovens, a ideia é que era um diálogo que acabou por não ser um diálogo, acabou por ser uma explicação. Em primeiro lugar é que os jovens falavam 5 minutos, depois o Presidente poderia falar quantos minutos quisesse, né? Naturalmente. Primeiro, desde já, dizer que aquilo me pareceu, na minha maneira de ver, um esgotamento total da ação do Executivo nas soluções do país. Porque quando você vai falar com o Presidente da República, naturalmente, você vai passar uma etapa de processos de delegados da gestão pública. O Presidente é o mais alto mandatário. Então, é o que me parece. Quando eles dizem, como é Isidro, apresenta a solução. Mas tudo que você aqui, o Cissa falou, o Isidro, o Daniel, tudo tem soluções. Tudo tem soluções. E depois você até fica confuso. É o próprio jovem diz, você também está a falar muito, apresenta soluções, mas mano, estamos a falar que a corrupção é um cancro, que ele deve ser combatido com esses modelos assim e por via da justiça e da moralidade e acima de tudo com a formação e a educação, porque só é uma sociedade corrupta, uma sociedade cujos valores morais são inexistentes. Enquanto não existir valores morais, não há humanismo. Por isso é que é o atropelo sistemático também dos próprios direitos os humanos no país em que a gente vive. Não há educação. Sabe o quê? Nós temos que ser muito pragmáticos. Corrupto não combate corrupção. É utopia.
se nós falarmos de combate à corrupção nesse país, o presidente também tem que ir preso. Ok. Sabe por quê? Após o acordo de Luena, que foi a assinatura do acordo de paz entre o MPLA e a UNITA, em 2002, houve o processo de reconstrução nacional. Existia um ministério potente para a reconstrução da malha rodoviária, das infraestruturas sociais, que era chamado Ministério do Planeamento. Ok. Esse ministério, mais de 10 anos, teve lá a mulher do presidente. Quando é que a mulher do presidente entregou ao país? O presidente da República é rico, vimos ações no Banco Sol, no BAE, vazaram algumas informações. Quanto é que o presidente devolveu ao país? Então, nós estamos aqui num ciclo de revanchismo e vingança política que vai colocar um país num colapso. Nós temos que pensar um modelo de combate à corrupção que pudesse mitigar a corrupção numa perspectiva de Estado e não um programa do MPLA, percebe? O presidente da República ouve sempre, quando se fala de combate à corrupção, ouvimos sempre a dizer: o presidente, o combate à corrupção não pode ser do presidente, tem que ser um programa de Estado. Temos que ter autoridade sobre o combate à corrupção. Ok. Temos que ter uma polícia especializada para o efeito. Temos que ter canais de denúncia. Por quê? E depois remodelar o sistema de justiça, porque nós temos juízes, procuradores corruptos. Se for analisar a riqueza que essa gente tem, não com a Duna, não converge com aquilo que o seu salário durante 45 anos. Por exemplo, Então, não estás sei, a... eu Sim. concordo contigo, mas há aqui um sinal, Daniel, vai já entrar, que eu acho que é muito importante. É a capacidade do líder conseguir notar ativos e passivos. O que me parece no presidente da República, Sim. não tem capacidade de fazer leituras do que é que recebeu e para onde vai. Porque ele é vingativo. Não entende? só vingativo, não, mas não só vingativo. Se tu olhar a Singapura, países como Singapura, países como Indonésia, Filipinas, vieram desse processo, um processo de uma determinada elite que vai drenar dinheiros públicos, mas quem vai assumir o poder vai criar um sentimento por via de um contrato social, de um plano nacional. Porque o que é que está a acontecer? Se o Donald Trump, por exemplo, sai do poder na América, durante um mês, a América trabalha, funciona, porque a administração pública americana funciona. Aqui, se o presidente da República pegar a lapiseira que assina os decretos, meter no bolso e viajar, país para. Por isso é que eu dizia, era importante que houvesse um combate de instituições fortes, Não, mas não é, não do presidente. Não é o presidente nesse momento. Não percebi. Por exemplo, a gente... Como instituição? Não, estou a dizer, as instituições fortes, Sim. elas têm que vir na dinâmica da vontade de se fazer um projeto de Estado. Claro. E para esse projeto tinha que ser com todos, não com partido. O erro que me parece é a falta de leitura, de liderança, ou seja, um plano estratégico do líder para ser abraçado numa perspectiva de Estado. Claro. O líder... Repito, Gens. Não, vou já terminar, Sim. mano. E o que me dói é o quê? Tem-se dado 2 adjetivos ao Presidente da República que na sua governação começa a falhar. Dizem que ele é um exímio jogador de xadrez. Temos que começar a tirar... E outra... Xadrez não. Dizem que ele jogava. é mestre em história. Para um mestre em história, e que disse que queria imitar, né? Deu Xiaoping, já começa a falhar e aí é que nós vamos ter que fazer um recurso estratégico que é para reanalisar os títulos que se dão em Angola. A primeira-dama da República de Angola é considerada como uma mestra em economia, mas a economia não funciona, não é possível. E já teve até um cargo de destaque no Banco Mundial. Sim. Está a entender? Ou não existe capacidade de liderança, visão estratégica de fazer a nação para todos, ou vamos ir na roda... Não, tu tens aqui um problema também que é grave, que é o cartelismo. Ok. Estás a entender? O cartelismo é aquilo que o Cissa falou há pouco tempo. Ok. O cartelismo é que está a permitir que o país seja adiado por causa da guerra entre os indivíduos, estás a ver? A ideia de que José Eduardo sai e o João Lourenço entra como uma estrutura de punição pelos crimes do próprio José Eduardo, estás a entender? Vai criar aquilo que são as divisões, ou seja, uma espécie de cartel, estás a ver? E o cartelismo tem sido a base da discussão política em Angola. Quem está comigo e quem não está, estás a entender? Quem vou favorecer, quais são as pessoas que vão fazer parte dos meus grupos de interesse e quem não vai fazer. Queria só responder aí o Nelson Gaspar. Nelson Gaspar, nós não acreditamos de facto no MPLA e com o MPLA não se espera nada, o jogo está claro, sempre nós passamos essa mensagem, mas é preciso que te leva também em consideração que a fome também não acabou.
A gente vai continuar a falar de fome porque ela existe, vamos continuar a falar de desemprego porque está aí. Então essa para nós são os cartões postais da realidade sociopolítica existente no país. Não entende? é aquele hino que nos... Eu acho ainda Qual é o hino do Binho dele? que uma das Não, o piores Nelson Gaspar. coisas, né, que se fez nesse país, nesse momento de agressão social, né, e convulsão social, é o hino, porque nós estamos habituados a mentir o povo angolano, tá a ver? A criar uma falsa ideia de unidade, solidariedade, que está tudo bem entre nós. Nós precisamos de parar com isso e enfrentar a realidade. O país não está bom, o João Lourenço que defraudou, quebrou as expectativas, não há emprego, há fome, há seca, há uma série de problemas. E tu vês no jornal que 1 quilômetro, estás a entender? 1 quilômetro de metro de superfície vai custar aos cofres do Estado 24 milhões por quilômetro, estás a entender? Primeiro, falta de prioridades, falta de visão estratégica, falta de sentimento patriótico e falta de sentido de Estado e de estadista, estás a entender? Os nossos problemas aqui são muito graves. Angola não vai se realizar porque as pessoas tenham uma visão da sua omnipotência e tenham uma visão do próprio poder como um espaço de serventia, um espaço onde as pessoas se vão servir, se vão enriquecer. Ninguém está preocupado em desenvolver esse país. E nós, digo aqui de cara, que nós temos potência para fazer Angola um Dubai daqui a 10 anos, porque as nossas potencialidades são absurdas. Nós temos recursos hídricos quase inesgotáveis, estás a entender? Nós temos grandes sítios para fazer turismo, nós temos terras abençoadas para uma agricultura industrializada. Um gajo que perguntou há revistas compradas. Quem é que disse? Hilário Calminho, porque ouvi um diss trackzinho. Diss track, aquilo nem é diss, estás a ver? Porque ele não consegue provar. Mas, por exemplo, nada, o que é vai provar acusação? o quê, então? Quem acusa é que prova ou quem é acusado é que tem que provar? volta para mais. É mentalidade vazia, está a ver? Tu olhas para o irmão, infelizmente, quem acusa tem que ter provas. Tem que ter provas, mostra as provas. Mostrem então as provas. É tão simples. Essa é a consciência mesquinha que se criou no seio da juventude, sabe? Ao invés dele perceber o que falamos, e por que lutamos, porque que nós lutamos é tipo nós não precisamos que você nos reconheça, mas valorize o que nós fazemos, tá vendo? Até a pessoa, tá vendo? O trabalho que a gente faz é tipo o sol, quando chegar vai brilhar para todos, até os vampiros vão estar lá a desfrutar do sol, o problema é esse. E não custa muito, também nós começamos a entender a mentalidade da classe artística do próprio país. Nós daqui nem temos artistas. O que é um artista? Tu vais ter, por exemplo, o caso do Matias Damasio, quando houve um incêndio em Portugal, Pedrogão Grande, lá os artistas se uniram para fazer shows, para reabilitar para ajudar os sinistrados. Matias Damasio foi lá cantar a correr. Mas aqui em Benguela, no mesmo mês, houve enchentes que morreram pessoas afogadas por causa das chuvas, estás a entender? Então tu começas a ver que aqui os artistas não têm sentimento patriótico. Os artistas aqui nem representam artistas, como eu costumo dizer, são mesmo oportunistas, estás a entender? Mas eu gostava aqui de fazer uma nota. Não, Isidro, calma só. Sabe, quando o Gangsta falava de que quando nós agora fazemos intervenções, eu disse sempre que temos que propor soluções. Mas você é um ativista comprado? Não liga. Eu perdoo porque ele não sabe o que diz. Muitas vezes. Nada de zero, tem muita futilidade. É normal. O que me admira é que o MPLA é muito bom a conseguir retransformar a consciência, manipular, ficar imbecilizar um cidadão desse que lê Angola. Se tu tiras óculos políticos, vai perceber a Angola que abordamos. Tira só aqueles óculos de fanatismo político, vai perceber o que nós defendemos. Isso vai te ajudar muito, mano. Não é tão simples. E assim estão piores, viemos aqui. Nós somos comprados. Vamos fechar. Olha só o nosso ativismo comprado. Nós somos corruptos, já fora. Não, vou dizer, mentalidade, é preciso. Eu olho para essa cena, fico admirado, entende? O nível de mentalidade do jovem. Ele não está preocupado com o que o Incisa está a falar, está muito mais preocupado em querer chocar. E depois lhe pede só um debate no frente a frente e quer fugir. Mas você que faz uma acusação não mostra provas. Mostra provas, eu gosto das uma acusação emotiva, é normal.
nós desenvolvemos um contexto muito Por quê? emotivo. Porque eles querem defender o quê? Querem defender as pessoas que lhe metem o dinheiro no bolso, estás a entender? Enquanto que quando chamam-nos de ativistas comprados, não conseguem provar nada, estás a entender? Nós que criticamos quem destruiu o país, a prova está à nossa frente, a fome é real. Desemprego é O real. desemprego é real. A falta de água e A energia são reais. A incompetência dos governantes é real. Pipa, vamos O hino fechar de agora. 148 milhões é real. Vamos fechar Obrigado, agora. pessoal. Não, vamos fechar agora, hoje é o dia mesmo. Vamos andar nas paragens que é para o Pipa ter noção. O que é que acontece de facto? Aí virá. O que é que acontece de facto, tá vendo? Então hoje temos muito tempo, Daniel, na paz e no amor. Não tem marca, mano, não tem marca. Estamos aí na Estamos atividade. aqui, estamos aqui. Ficamos felizes pelo trabalho que você está fazendo a nível de Não tem formação marca. das crianças. Vamos continuar, crianças e mais velhos. Ok. Estamos aqui para uma Angola melhor. É servir o cidadão. Ok. Juntos podemos. Ok. Não há nada sobre E nós está a sem servir nós. sem peias político-partidárias, mas Não. patrióticas. Mas eles são muito inteligentes, as crianças. São muito inteligentes. Nós procuramos sempre descobrir em todas as crianças de Angola. E é possível dar oportunidade a todas as crianças, a toda a faixa etária. A mais pequena de todas as crianças que nós temos tem 4 anos. Ok. E domina os 17 objetivos e as 174 metas. São um documento das Nações Unidas que muitos mais velhos não dominam. Que até muitos governantes falaram em rádios, falaram em 300 e tal metas, onde só tem 174 metas. Ok. O documento está disponível para todo mundo. E essas crianças estarão aqui amanhã. E não esqueçam que ODS significa Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Ainda não é para o burrinho aí do Hilário, meu. Hilário, Ok? estamos contigo. Angola pula 2 fases, sobrevivência e subsistência. Agora entramos na sustentabilidade de 2015. É importante Nós que... não queríamos sustentabilidade, nós queríamos. A política que se criou nesse país é uma política de assistencialismo. Eles nunca quiseram, na verdade, uma política de sustentabilidade. Corre, irmão, corre. Vamos nos virar.